blessed people, the Lord spoke with me yesterday night. Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo ontem à noite. The Lord Jehovah, He has spoken. O Senhor Jeová, Ele falou. The Lord Jehovah Elohim. O Senhor Jeová Elohim. Jehovah Mekadishken. Jeová Mekadishken. Jehovah Yahweh. Jeová Yahweh. He spoke with me this past night. Ele falou comigo nesta noite passada. We were having a meeting. Nós estávamos tendo uma reunião. I was having a meeting with some senior bishops here at the head offices. Eu estava tendo uma reunião com alguns bispos sêniores aqui nos escritórios centrais. This past night. Nesta noite passada. And it went deep into the night at one of our meeting halls down here. E que foi até tarde, através da noite, em uma das nossas salas de reuniões aqui. And in that meeting, e naquela reunião, as I was talking to them, then I fell asleep. Enquanto eu estava falando com eles, então eu adormeci. My seat was in front, but there were semicircle around me. A minha cadeira estava na frente, mas eles estavam em um semicírculo ao meu redor. And then I fell asleep. E então eu adormeci. When I fell asleep, then I bowed. E quando eu adormeci, então eu me curvei. And in the process, as I was asleep, e no processo, enquanto eu estava dormindo, then the Lord opened my mouth. Então o Senhor abriu a minha boca. And the Lord Jehovah spoke audibly aloud. E o Senhor Jeová falou audivelmente alto, em voz alta. Again, yesterday night we had a meeting here that ran deep into the night. Novamente, ontem à noite nós estávamos em uma reunião aqui que se estendeu profundamente através da noite. And in that meeting, I was talking to the senior bishops that were here. E naquela reunião, eu estava falando com alguns bispos sêniores que estavam aqui. And so, as I was talking to them, e então, enquanto eu estava falando com eles, then I fell asleep in the chair right in front of them. Então eu adormeci na cadeira bem na frente deles. They were seated in a formation of a semicircle in front of me. Eles estavam sentados em uma formação de semicírculo na minha frente. And as I fell asleep, e quando eu adormeci, I bowed a bit and went into a very deep sleep. E logo eu mergulhei em um sono muito profundo. Orchestrated by the Lord. Orquestrado pelo Senhor. And when I was asleep, e enquanto eu estava dormindo, the Lord opened my mouth and spoke aloud, audibly. O Senhor abriu a minha boca e falou alto, audivelmente. And he said, e ele disse: This world is coming to an end. Este mundo está chegando ao fim. Again, novamente, the Lord, when I was deep, he slayed me. O Senhor, quando ele me feriu com sono profundamente, and then he spoke aloud, saying, então ele falou em voz alta e disse: This world is coming to an end. Este mundo está chegando ao fim. And then after that, e então, depois disso, later on, of course, I slept on a bit for some time, then I woke up. Mais tarde, é claro, eu dormi por algum tempo e então eu acordei. So, this world is coming to an end, says the Lord. Então, este mundo está chegando ao fim, diz o Senhor. You can all see the happenings across the globe right now. Vocês todos podem ver os acontecimentos em todo o globo agora. Nobody needs to be told this anymore at all. Não é necessário falar com ninguém a respeito disso, de forma nenhuma. The British Airways have cancelled all their flights to Italy. A British Air cancelou todos os seus voos para a Itália.
Norwegian Air has cancelled all their flights to Italy. Norwegian Air cancelou todos os seus voos para a Itália. The Italian Prime Minister has decided O primeiro-ministro italiano decidiu that this month's mortgage payments que os pagamentos dos financiamentos deste mês, for everybody paying mortgage, will be suspended. de todos os que pagam financiamentos, seriam suspensos. Many schools and universities in the US have shut down. Muitas escolas e universidades nos Estados Unidos fecharam. They have not gone to school today. Eles não foram à escola hoje. There is a lockdown still in China. Ainda há um isolamento na China. Many hotspots in China, Muitos pontos cruciais na China, including Hubei province, Wuhan, incluindo a província de Hubei, Wuhan and many other places. e muitos outros lugares. South Korea is still in a tight situation. A Coreia do Sul ainda está em uma situação muito restrita. Iran, very tight, Irã, muito restrito, where they had to release more than 70,000 prisoners from jail. onde eles tiveram que libertar mais de 70 mil prisioneiros da prisão. Because otherwise they would die there because of the coronavirus infection in jail. Caso contrário, eles iriam morrer lá por causa da infecção do coronavírus na prisão. And across the country, almost all the provinces. E em todo o país, quase todas as províncias. And when you look at the entire map of the world, E quando você olha todo o mapa do mundo, you see that every country, probably over 80 countries now, você vê que cada país, provavelmente 80 países agora, have been infected foi infectado by the words of my tongue. pelas palavras da minha língua. The words that I spoke about 5 years away, 2015, As palavras que eu falei por volta de 5 anos atrás, 2015, when I warned this earth quando eu alertei esta terra and said there is a disease distress, there's a disease emergency coming to the earth, quando eu disse, há uma angústia de enfermidade, há uma emergência de enfermidade que está vindo à terra, there's a disease that will come, it will come from Asia. há uma doença que virá e ela virá da Ásia. Can you imagine? I placed it in Asia. Vocês podem imaginar, eu a localizei na Ásia. I placed it in Asia. Eu a localizei na Ásia. Only later to understand now, when it has come from Asia, that it meant the whole world. Somente mais tarde eu entendi que quando ela veio da Ásia, isto significava o mundo inteiro. It would really torment the entire earth. Ela realmente atormentaria a terra inteira. The fear of death, the terror of death. O medo da morte, o terror da morte. Look at the grand princess, the big cruise ship. Vejam a grande princesa, aquele grande navio de cruzeiro. The royal princess, the diamond princess. A princesa real, a princesa de diamante. Look at the distress in the harbor around Oakland, California. Vejam a aflição no porto ao redor de Oakland, Califórnia. The distress around Japan, Yokohama, A angústia ao redor de Yokohama, no Japão, where this diamond princess was. onde este navio, a princesa de diamante, estava, And the other one that was stuck near Hong Kong and had to leave. I don't know where he looked. e o outro que estava preso perto de Hong Kong e teve que partir, e eu não sei onde ele atracou, The one that is now stranded in Egypt on the Nile. e o outro que está bloqueado no Egito, no Nilo. And look at the terror of it. Vejam o terror da morte. The Virgin Atlantic, most of their planes have been flying empty. A companhia aérea Virgin Atlantic diz que os voos dela estão voando vazios. Empty. The seats were empty. Vazios. Os assentos estão vazios. KLM announced that they have grounded half of their fleet. A KLM anunciou que eles estão deixando em solo metade da sua frota. People cannot meet.
As pessoas não podem se encontrar. The Lord has struck where it pains most. O Senhor deu um golpe naquilo que dói mais. He says, if you cannot gather before my mightiest prophets, Ele diz: se vocês não podem se reunir ao redor dos meus mais poderosos profetas, the two of them whose stripes have shown you very clear in this modern age, os dois cujas marcas eu mostrei para vocês muito claramente nesta era moderna, striking with locusts, golpeando com gafanhotos, commanding heaven to open and rain coming in less than a minute, comandando o céu para abrir e chuva descendo em menos de um minuto. including Lima, Peru, Kakamega, Inclusive Lima, Peru, Kakamega, Kisii, Eldama Ravine, Kisii, Eldama Ravine, Lagos, Nigeria, Njoro. Lagos, Nigéria, Njoro. He says repeatability. Ele diz repetidamente. He says he has done it many times enough for you to know that this is he. Então ele fez isto várias vezes, o suficiente para vocês saberem que este é ele. If you cannot assemble before my greatest prophets of heaven, Se vocês não podem se reunir diante dos meus maiores profetas do céu, and listen to the instruction regarding the coming of the Savior of the world, the coming of the Messiah, e ouvir a instrução a respeito da vinda do Salvador do mundo, a vinda do Messias, then you could as well forget about all the other meetings. então você também pode esquecer todas as outras reuniões. Football games that you love, birthday parties, Jogos de futebol que vocês amam, festas de aniversário, going to school. I'm so busy, I'm going to school. ir à escola. Ai, eu estou tão ocupado, tenho que ir à escola. I'm not able to hear you. Eu não posso te ouvir. I'm not able to talk to you about Jesus Eu não posso falar com você a respeito de Jesus. or to listen to what you have to say because I'm going to school. Ou para ouvir o que você tem a dizer, porque eu estou indo para a escola. I'm in a hurry, I have to go to school. I have to take children to school. Eu estou com pressa, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que levar as crianças para a escola. Now the schools are shut down. Agora as escolas estão fechadas. The churches in Italy, when I came, they were busy in their own churches. As igrejas na Itália, quando eu fui, eles estavam ocupados fazendo suas próprias igrejas. Oh, the pastor says, Ah, o pastor diz, the pastor says, the apostle says, o pastor diz, o apóstolo diz, after church he will come now to the afternoon meeting. que depois da igreja ele virá para a reunião da tarde. Now you cannot meet. You cannot have church. Agora vocês não podem se reunir, vocês não podem ter igreja. The Catholics were meeting, and there you go. Os católicos estavam se reunindo, e agora aí está. And I struck the Catholic Church when I was in Taranto, Italy. E eu golpeei a igreja católica quando eu estava em Taranto, na Itália. Live like this on TV. Ao vivo assim na TV. Many nations could not pay attention. Muitas nações não puderam prestar atenção. But now you will be forced to listen to the Lord. Mas agora vocês serão forçados a ouvir o Senhor. Again, yesterday, right over here, Novamente ontem, bem aqui. the stock markets now you see have crashed. As bolsas de valores vocês viram que despencaram. But right over here at the head office, as I was having a meeting that ran deep into the night, Mas bem aqui no escritório central, eu estava tendo uma reunião que foi até bem tarde da noite. some very senior bishops here and senior pastors, Alguns bispos muito sêniores aqui e pastores sêniores. the radio team was seated there in a semicircle, formation of a semicircle. O time da rádio estava sentado lá em semicírculo, no formato de um semicírculo. Sitting in front of them. Sentado na frente deles. Then the Lord slayed me, so I fell asleep and my head started to beat like this, forward. Então o Senhor me feriu e eu adormeci e a minha cabeça curvou-se um pouco para frente assim. And I went to a very deep sleep.
E eu entrei em um sono muito profundo. When I was in that deep sleep, the Lord opened my mouth and spoke audibly aloud. Quando eu estava naquele sono profundo, o Senhor abriu a minha boca e falou em voz audível, bem alto. And he said, E ele disse: this world is coming to an end. Este mundo está chegando ao fim. And then I went to a very deep sleep. I almost forgot. Então eu entrei em um sono muito profundo e quase esqueci. So when I woke up, I realized the Lord has spoken. Então, quando eu acordei, eu soube que o Senhor havia falado. Using my mouth, he opened the mouth and he spoke aloud. Usando a minha boca, ele abriu a minha boca e falou em voz alta. And the people there were very terrified. E as pessoas que estavam lá ficaram muito aterrorizadas. This world is coming to an end, says the Lord. Este mundo está chegando ao fim, diz o Senhor. And the Messiah is coming, people. E o Messias está vindo, povo abençoado. The Messiah is coming. O Messias está vindo. He says here in the book of Luke, chapter 21, verses 25 to 36. Ele diz aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de 25 a 36. He says, there will be signs in the sun. Ele diz: haverá sinais no sol. You have seen what has been happening with the sun, the moon, the stars and the moon. Vocês viram o que tem acontecido com o sol, com as estrelas, com a lua? Even how I went up to 520 million light years away from here. Assim como eu fui a 520 milhões de anos-luz de distância daqui And struck the two neutron stars e golpeei as duas estrelas de nêutrons, that are hotter than the sun, touched with my fingers, left hand, and crushed them. que são mais quentes do que o sol. Toquei com os meus dedos da mão esquerda e as fiz colidir. Until recently, when it was reported by the scientists that collision has taken place. Até que recentemente foi reportado pelos cientistas que esta colisão havia acontecido. Even greater detail. E com grandes detalhes. And now they say they are very shocked at the discovery that for the first time they've seen a larger neutron star than the Earth. E agora eles disseram que eles ficaram muito chocados com a descoberta de que, pela primeira vez, eles haviam visto estrelas de nêutrons maiores do que a Terra. There are signs in the moon, the stars. Of the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. People will faint, apprehensive of what is coming on the world. Os homens desmaiarão, apreensivos com o que estará vindo ao mundo. For the heavenly bodies will be shaken. Porque os poderes celestes serão abalados. Generally, there will be tremendous state of terror. De uma forma geral, haverá um tremendo estado de terror. Like now you see the terror of death. Como agora vocês veem o terror da morte. The terror of death and the roaring of the sea, the storming of Florida. O terror da morte, o bramido do mar, as tempestades na Flórida. Hurricane Irma, Maria, when I warned them. O furacão Irma, Maria, quando eu os alertei. But he goes on to say here. Mas ele continua dizendo aqui. At that time then you will see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. Naquele tempo, então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption has drawn nigh. Quando começarem estas coisas a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Let's talk about when the Messiah comes to Jerusalem. Ele está falando a respeito de quando o Messias vem para Jerusalém. But if these are the beginning of our faith,
Mas se estas são o princípio das dores de parto, and they are this severe, e já são tão severas assim, if two prophets who are going to be main actors, agora vocês veem estes 2 profetas, que serão os atores principais. now you can see very clearly that these are the main principles of God Agora vocês podem ver muito claramente que estes são os personagens principais de Deus in the tribulation, the great tribulation. na tribulação e na grande tribulação. They'll be striking the earth with plagues, Eles estarão ferindo a terra com pragas, some of which prophecies I've given. algumas das quais eu já dei as profecias. And some of the prophecies I've given, they're prophecies into the great tribulation. E algumas das profecias que eu dei são profecias dentro da grande tribulação. That should worry you about time. Isto deveria preocupá-los a respeito do tempo. And so you can see very clearly that the Lord is saying the time is up. Então vocês podem ver muito claramente que o Senhor está dizendo que o tempo acabou. And yesterday, and I said, then he opened my mouth. E ontem, quando eu adormeci, ele abriu a minha boca. And aloud, he spoke audibly. He said, E em voz alta, ele falou audivelmente e disse: this world is coming to an end. Este mundo está chegando ao fim. So have ears, receive Jesus. Então, aqueles que têm ouvidos, recebam Jesus. Be born again, be holy, be baptized in complete immersion. Sejam nascidos de novo, sejam santos, sejam batizados em total imersão. And in the baptism of the Holy Spirit and fire. E com o batismo do Espírito Santo e fogo. All righteousness, fulfill all righteousness. Sigam toda a justiça, cumpram toda a justiça. Those who have ears, Aqueles que têm ouvidos, may you listen to what the mouth of the Lord he has spoken. que vocês ouçam o que a boca do Senhor falou. This world is coming to an end, says the Lord. Este mundo está chegando ao fim, diz o Senhor. Todah Shalom. Obrigado, Shalom. Todah Hashem. Obrigado, Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja Hashem.